Um grande desafio na clínica de psicologia, em especial aqui da psicologia obstétrica, né, é o isolamento profissional. Então, durante a nossa formação, a gente fica em contato, né, com os professores, com os colegas de turma, e aí quando a gente se forma, temos um grande problema, que a gente vai para a clínica, a gente fecha a porta do nosso consultório ou da nossa casa, se atende online, né, e se isola. Né? Então, a gente vai perdendo ali um pouco de repertório de convivência, a gente vai perdendo ali, né, um pouco de sociabilidade, vai se isolando cada vez mais. E aí, é claro que também a gente perde um pouco da comunicação, a gente não faz parcerias, né? E a gente tem até um pouco mesmo de medo. Medo de ser julgada para fazer parceria, medo de um profissional achar que o que a gente faz é muito estranho, né? Por isso hoje, nessa aula, eu vou te ensinar a fazer parcerias de sucesso na psicologia obstétrica e se destacar no mercado perinatal. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, criadora do Cuidando de Mamães e estou aqui para te ensinar a se destacar no mercado da psicologia obstétrica, principalmente nessa aula, através de parcerias de grande sucesso, porque é muito importante que você saia ali, né, daquilo que está, vamos dizer assim, fechado, daquilo que é só você, né, então muitas vezes você pode ter projetos, você pode ter ideias que não consegue colocar para frente, não consegue expandir, porque não consegue fazer parcerias adequadas, tá? Se você não segue ainda o nosso canal, segue o canal, clica aqui, né? Dá like, coloca sua dúvida, toda essa coisa que você já sabe fazer no YouTube. Se você está aqui, você já usa o YouTube, né? Então, toda essa coisa que você já sabe, faça e vamos embora para mais uma aula aqui do Cuidando de Mamães. Bom, eu falei, né, sobre o medo de ser julgada, sobre o isolamento profissional. E o que eu vejo muito na prática, sabe, assim, com alunas, com colegas, é que esse medo, né, de ser julgada por outro profissional, ele faz com que a gente fique muito isolada, que a gente fique muito dentro do que a gente faz, sem falar com ninguém, a gente atende, né, abre a porta ali, atende um paciente, fecha a porta, vai embora e acabou, faça os documentos clínicos e acabou. Então, vive ali uma vida, né, profissional muito sozinha, que é um grande problema da psicologia no geral, né? Se você não está numa instituição, você acaba que fica muito sozinha. E a gente nem percebe, né? A gente não se dá conta até que a gente começa a tentar expandir. Não sei se isso já aconteceu com você está aí do outro lado, né? Mas a gente começa a tentar expandir e percebe que para expandir a gente precisa de parcerias. A gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de outras ideias, que sozinha a gente não está dando conta, né? Sozinha, isolada, não está sendo legal. Então, quando você faz parcerias de sucesso, você expande com mais facilidade, né? Você cria visibilidade de potenciais clientes, porque aquele cliente, aquele paciente de uma outra pessoa, de uma outra área que conversa com a sua área, ele vai te enxergar. Então, ele vai te buscar com mais facilidade, você aumenta as suas indicações. Então, a pessoa que tem ali uma parceria com o obstetra, que está ali junto com as enfermeiras, que está junto ali com a físio, ela tem potencial maior de ter indicações, porque ela se faz mais conhecida. Não dá para a gente achar no mundo, né, real que a ideia de ter o boca a boca a partir só dos próprios pacientes vai funcionar e a gente vai ficar super feliz com o consultório cheio. Isso não vai acontecer, provavelmente, tá? A gente precisa de uma rede muito grande para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, aumenta suas indicações, né? Aumenta a confiança das pessoas no seu trabalho. Porque para pensar, vamos supor que eu estou grávida, e aí eu vou na obstetra. Minha obstetra, adoro ela, super legal, né, gosto do trabalho dela. E aí ela fala assim, ó, você precisa de terapia, né? Vamos buscar terapia, o que você acha? E aí ela me indica uma profissional. É muito mais fácil eu acreditar e confiar no trabalho daquela profissional, porque ela já veio indicada de uma profissional que eu gosto e que eu aprovo a conduta, do que se eu simplesmente procurasse no Google uma profissional e fosse nela. Né? Porque já existe uma indicação, existe uma confiança que é passada, uma autoridade, né, que é passada de uma pessoa para outra. Então, se você tem uma paciente, por exemplo, que está com você há um tempo, ela gosta do seu trabalho, e você indica uma fisiopélvica, por exemplo, ela tende a ir para essa físio que você indicou com muito mais confiança.
tá? Então, a mesma coisa acontece com a gente. Quando alguém indica a gente e essa pessoa ela é vista com bons olhos, e aí parceria de sucesso também vem disso, tá? Pelo paciente, ele tende a confiar mais em você. Então, você ganha mais autoridade, você consegue engajar melhor os seus projetos, né? Principalmente porque sozinho a gente tem uma limitação de pensar em projetos, a gente tá ali no dia a dia, a gente pensa numa coisa, mas fazer sozinho essa coisa é mais difícil, e às vezes eu preciso de um outro profissional, ou então, por exemplo, eu até consigo fazer sozinha, mas eu não tenho tantas ideias, né? Eu não tenho um público tão grande para convidar para esses projetos, então a gente engaja em mais projetos, a gente aumenta a nossa autoridade, a gente expande, né? A gente consegue mais pacientes, a gente consegue realmente decolar com mais facilidade quando a gente tem parcerias de sucesso. Então, pensa comigo assim, em duas situações. A primeira, né, é uma psicóloga, o nome dela, sei lá, é Clara, tá? Coloca aí, né? Lógico, o nome fictício, né? A Clara, ela é uma psicóloga clínica, ela atende luto perinatal, né? E aí a Clara, ela ama o que ela faz, ela gosta muito, ela é muito boa, tá? Ela, tecnicamente, ela é muito boa. Mas a Clara, ela fica isolada na clínica, né? A Clara tá ali no dia a dia, ela vai pro seu consultório, atende ali 2, 3, 4, 5 casos de luto perinatal, vai para casa, aí no outro dia atende online, liga a câmera, atende seus pacientes e acabou, né? Fecha ali a câmera e tá isolada. Ela até tem pacientes, né? Mas quando algum sai, ela tem uma dificuldade de repor ali aquele horário de paciente, porque ela tá sozinha, ela depende de que uma paciente indique ela, né? E aí ela não consegue diversificar tanto também os seus serviços, né? Porque a Clara, ela tá sozinha para dar conta de tudo. Então, ela não consegue colocar as coisas para frente, porque ela tá sozinha. Ela não tem apoio, né? Ela atende e pronto, né? A Clara, pensa no cenário da Clara. A Clara, ela até gosta muito do que ela faz, mas de repente ela se sente muito só. Às vezes até assim um caso específico, ela quer trocar alguma ideia com alguém e ela não consegue, tá? Agora pensa na segunda psicóloga que é a Joana, né? A Joana, ela também é uma psicóloga clínica, tem mesmo tempo de formada da Clara, mas a Joana também atende luto perinatal, tá? Para ficar aqui bem especificado para você. Mas a Joana, ela não se isola tanto, ela até atende online, mas um dia na semana ela atende num consultório de um médico, de uma médica, né? Uma vez por semana, tá? Numa clínica multi. Ela também conhece outros profissionais, a Joana também faz rodas, né? A Joana, ela topa muitas vezes fazer rodas, até de forma gratuita, porque ela sabe que dali vem muitos pacientes. Então, a obstetra que ela trabalha na clínica, né, ali uma vez por semana, falou para ela que tem muita dificuldade em lidar ali com os casos de luto perinatal, né, principalmente de morte neonatal. E aí a Joana chegou junto, montou um protocolo, criou um protocolo com essa médica, né, e aí isso, com certeza, se a gente parar para pensar, quem é que tem mais pacientes, quem é que tem mais confiança, quem é que, claro, Joana, né, quem é que está ali no dia a dia mais exposta, sim, porém mais indicada, mais confiante, né? A gente pode pensar que a Joana, ela é essa psicóloga que está ali no dia a dia com mais confiança, tá? Por isso eu vou te ensinar hoje alguns tipos de parceria e como fazer essas parcerias para que você consiga sair da clínica perinatal isolada e ir para uma clínica multi, né? Não só atendendo no local multi, mas com projetos, com parcerias, né? Com ideias relevantes que vão destacar o seu nome, que vão destacar a sua atuação, que vão te trazer indicação, que vai te tirar do isolamento, que vai fazer você crescer. Eu costumo dizer assim, a gente não cresce só, né? A gente não cresce só. Não tem como eu fechada na minha casa, trancada na minha casa, achar que eu vou crescer muito. De repente eu preciso de outras pessoas e outras pessoas precisam de mim para crescer também. E é isso importante a gente falar nessa aula, que a ideia de fazer parceria não é pedir favor, né? É fazer uma troca. Porque sim, o seu trabalho também, ele precisa ser muito valorizado, né, dentro dessas parcerias, tá bom? Então,
Primeiro de tudo, o que é proibido para o psicólogo? Para a gente falar de parceria, a gente vai recorrer ali primeiro no nosso código de ética, né? Aquele livrinho azulzinho, por enquanto é azul aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Pode ser que um dia você assista e tenha mudado. Que você recebe na sua casa do Conselho Regional de Psicologia. Lá tem as principais diretrizes que você precisa seguir para um trabalho ético. E aí, para a gente falar de parceria, a gente precisa entender que parceria, só por parceria, não vale a pena para ninguém. Então, o que é proibido? Presta bastante atenção. Eu sei que a gente tem medo de fazer as coisas porque acha que vai ser, de repente, proibido. Tudo é proibido no mundo, né? Mas não é, tá? No segundo artigo, tá? Então, no artigo 2º, item P de pato, tá escrito assim, ó, que é proibido, tá, ao psicólogo receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviço. Então, quando a gente fala de parceria, não pode ser indicar e receber uma porcentagem. Assim, ó, doutora fofinha, tudo bem? Vou te indicar uma paciente e aí você me devolve 10% do valor da consulta. Isso não pode, tá? Por quê? Qual que é a principal ideia? É que não seja uma indicação de interesse próprio, não é para você, tá? Essa indicação, ela não pode ser benéfica para você ou para a outra pessoa que você está indicando, ou para quem te indica. Ela tem que ser benéfica para a paciente, né? Gente, eu estou falando isso, mas eu não precisava nem dizer, né? Teoricamente, o que a gente vai fazer precisa ser benéfico para o paciente. Lu, mas aquela ginecologista, obstetra, ela é muito bacana, ela é muito legal, vai ser benéfico para a paciente. Eu mesmo assim não posso cobrar? Não pode cobrar. Então, quando a gente vai fazer parceria, a gente não pode fazer uma parceria onde porcentagem seja, né, recebida ou, enfim, um valor por indicação. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Não é que você não possa, não é isso, não é que você não possa fazer um trabalho junto com a pessoa, por exemplo, vou fazer um curso, vou fazer uma roda de gestante, de puérpera e vou cobrar parte disso. Não é isso. Você não pode cobrar, nem pode pagar por indicação, tá? Então, a paciente está ali precisando de um obstetra humanizado, porque o obstetra dela, sei lá, um pé no saco, e aí você vai indicar uma pessoa que vai te pagar a porcentagem disso. Isso não pode acontecer, tá? Entendido isso, né, que era óbvio, isso não precisava nem dizer, né, gente, acho que era bem óbvio, a gente entende que além de você ganhar, além do outro lado ganhar, quem mais tem que ganhar nas parcerias são as pacientes, né? O consumidor, eu vou chamar de consumidor, porque nem sempre é paciente, né, a gente vai falar de vários tipos de parceria. Então, o consumidor, a pessoa que está consumindo o serviço de saúde, ela tem que ganhar, é o principal objetivo. Lu, mas onde que eu ganho nisso tudo, né? Eu vou te contar, tá? Então, calma. Existem formas éticas, saudáveis, né, eficientes, de se fazer parcerias que são benéficas para as 3 pontas, para você, para o outro profissional e para aquele que recebe, né, o serviço de vocês, tá? Então, quando a gente vai pensar em parceria, a gente sempre vai pensar assim, além da paciente, que é óbvio que ela vai ser a maior beneficiada, quando eu vou propor uma parceria para alguém, tem que ficar claro para essa pessoa, então, sei lá, para o GO, né, para a fisiopélvica, tem que ficar claro para essa pessoa por que essa pessoa faria parceria comigo, né? Assim, ok, qual que é o benefício de fazer uma parceria com a Luzia, aquela psicóloga obstétrica, né? O que muda na vida dela, tá? O que muda na minha vida, o que muda na vida da minha paciente. Então, isso tem que ficar muito claro também, né? Os benefícios, a gente vai precisar trabalhar muito a ideia de explicar o benefício. E para explicar o benefício, aí você, psicóloga obstétrica, né? Você precisa saber. Ora, eu estou aqui vendo essa aula, Lu, mas eu não sei os benefícios da psicologia obstétrica. Então, pausa aí e volta aqui no canal do YouTube e vai para aulas bem básicas que a gente tem sobre psicologia obstétrica, saúde mental perinatal, essas coisas todas, tá? Você precisa saber os benefícios, senão como é que você vai propor? Você vai chegar lá e vai dizer, oi, quer trabalhar comigo? Porque eu sou bonita. Não vai rolar, né? Então, a gente vai precisar saber isso, tá? Eu vou listar 3 tipos de parceria que são bem legais, éticas, tá?
e que podem te atender. E aí você pode fazer uma, depois fazer outra, ou já tentar fazer as três, né? A primeira de todas é o compartilhamento de conteúdo. Então, o compartilhamento de conteúdo, ela é focada mais em aparecer, em se divulgar, em se fazer conhecida. A ideia não é que você cobre, não é que você levante recursos financeiros do compartilhamento de conteúdo, tá? Mas a ideia é que você consiga aparecer para o público da outra pessoa e a outra pessoa aparecer para o seu público. É o que a gente chama hoje de collab, né, minha gente? Hoje é collab que chama. Então, o compartilhamento de conteúdo faz com que quem acompanha aquela, vamos supor, com a GO, né? Quem acompanha a GO, ela te conheça e quem te acompanha conheça aquela pessoa. Então, é uma troca de público. Isso é muito interessante porque eu alcanço com mais rapidez o público de outra pessoa, que é o mesmo público que o meu. Então, não vale também a gente tentar fazer parceria com uma pessoa que não tem nada a ver. Então, assim, eu sou psicóloga obstétrica e aí eu vou fazer parceria com, deixa eu ver, com o dono do restaurante da esquina. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Sei lá, com a hamburgueria famosinha da minha cidade. Não faz sentido nenhum. Eu preciso fazer parceria com pessoas que têm o mesmo público que o meu, para as duas partes poder também ganhar. E a paciente ganhar também com mais informação. Então, provavelmente, uma vantagem assim, né? Você vai conseguir essa parceria com mais facilidade, porque não tem por que um profissional não aceitar. Então, pense que você vai lá e fala com 5 profissionais que são legais, que você confia no trabalho da sua cidade e fala assim, vamos fazer live junto? Não tem por que a pessoa não aceitar, né? A não ser que ela odeie fazer live, não tem por que ela não aceitar, porque os pacientes dela, os seguidores dela ganham, também entendendo sobre saúde mental, os seus ganham, né? E vocês duas trocam público, né? Então, você tem probabilidade de receber pacientes daquela pessoa, seguidores daquela pessoa no seu consultório e vice-versa, tá? Então, esse é um exemplo. Live é um exemplo, o que mais conteúdo escrito de Instagram, roda. Lu, vou fazer uma roda gratuita, né? Mas é gratuito, eu não vou ganhar nada com isso. Não vai ganhar nada no dia da roda. Mas você vai ganhar futuramente, porque aquilo vai te trazer visibilidade. Então, o compartilhamento de conteúdo tem essa ideia de trazer visibilidade para ambas as partes, onde o cliente, o consumidor ganha muito, porque tem um intercâmbio de informações riquíssimos. Pensa assim, uma gestante que consegue assistir uma live falando sobre parto da psicóloga e da obstetra. Isso é muito mais rico do que só com a psicóloga, do que só com a obstetra, né? Então, a gente fala dos aspectos emocionais e fisiológicos ao mesmo tempo, tá? Então, é muito rico, né? E você consegue atingir ali um outro público e vice-versa, tá? A paciente ganha muito. Então, uma dica que eu vou te dar, quando você for convidar alguém para fazer uma collab, né, um compartilhamento de conteúdo, convida já sugerindo o tema. Por quê? Se você convida a pessoa assim, vamos fazer uma live? A pessoa, de quê? Né? Se você convida assim, oi fulana, tudo bem? Tava pensando em fazer uma live sobre o tema tal e pensei em você pra gente fazer junto, o que você acha? Então você já vai com a sugestão do tema e é muito mais fácil da pessoa aceitar. Eu faço muito isso e fiz muito isso no começo, isso fez muita diferença. É engraçado que até hoje, compartilhando aqui, né, profissionais para profissionais, até hoje eu recebo pacientes de lives que eu fiz há 2, 3 anos atrás. Não, você me achou por onde? Eu sempre pergunto, né? Eu te achei, eu vi uma live sua de profissional X, não sei quando, e lembrei de você. Então, é muito rico. Até hoje eu recebo, assim, pacientes de lives bem antigas que eu fiz com outros profissionais. Então, eu indico muito que você faça, tá? Então, já chama com a proposta pronta. E aí, se você vai montar um projeto e um profissional pode colaborar, né? A minha dica, assim, não fica esperando as pessoas te chamarem. Eu vou ficar esperando ser convidada para um compartilhamento de conteúdo, para uma roda, para uma live. Não, vai lá e convida. Porque, de repente, aquela pessoa, ela até quer.
mas ela não tem ideia, ela não assistiu esse vídeo, ela não está engajada ali em começar alguma coisa. Mas se você começa, a pessoa super gosta e topa. Então a segunda dica é não fica esperando cair do céu. Quando você acabar essa aula aqui, você já vai pensar aí em compartilhamentos de conteúdos, em pessoas e colocar em prática, tá? Essa é a primeira forma de parcerias. A segunda forma de parceria, eu vou chamar de atendimentos, né? Aquela parceria mais clínica, né? De atendimentos propriamente dito, né? Assim, o fazer clínico mesmo, tá? Então, você não pode ganhar, como eu falei, uma porcentagem por uma indicação, né? Me indica que eu te dou uma porcentagem, ou então eu recebo uma porcentagem de quando eu te indico e tal. Mas você pode atender na clínica multi, você pode atender no consultório da obstetra da sua cidade, você pode atender no consultório ali da fisiopélvica. Você pode montar um consultório e chamar as pessoas. Existe um modelo de consultório que é assim, você paga por hora, né? Paga por atendimento. Isso não é vamos dizer assim, não é uma porcentagem de indicação. Você paga pelo uso do espaço. Isso você pode fazer. Olha, eu posso atender aqui? A cada atendimento eu te pago X pelo uso do espaço. Isso você pode fazer. É o uso do espaço, não é indicação, tá? Então, mesmo que você atenda ali um paciente que não veio de indicação daquele lugar, você vai ter que pagar, né? E vice-versa também. Você pode ter o seu consultório e fazer essa oferta, tá? Isso você pode fazer. Você pode tentar sempre, né, se relacionar com outros profissionais e sair um pouco do isolamento da clínica, mesmo que da clínica online, sabe? Então, falar com os profissionais para fazer rodas e aí essas rodas, de repente, cobrar, né? Fazer grupos terapêuticos e cobrar por esses grupos. Então, atendimento propriamente dito, porém, né, olhando ali o outro profissional como parceiro, tá? Mais uma vez, sem ser aquela questão da indicação e da porcentagem. Você pode atender no consultório dele, você pode fazer uma roda com a pessoa e cobrar por essa roda, né? Você pode fazer outras coisas, tá? E aí uma dica é, se você tem consultório, né, seu, chama outros profissionais. Então, não está usando todo dia sala, toda hora, pergunta ali para um profissional, ó, eu estou sublocando aqui, quer atender aqui, enfim, subloca o seu consultório para outros profissionais, não só da psicologia, tá? Mas também da psicologia. Então, de repente, um profissional que é da psicologia, mas atende criança. Você não atende criança, você atende gestante. Ou então que atende casal, você também pode fazer esse intercâmbio dentro do seu consultório, né? Busque também as clínicas multi. Então, tem uma clínica na sua cidade que faz ultrassom, tem uma clínica na sua cidade que, deixa eu pensar, que é multi, que tem obstetra, tem enfermeira, tem acupuntura, tem isso, aquilo, não sei o quê. Bate lá na porta, ó, toque, 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 tudo bem? Meu nome é Luzia, sou psicóloga obstétrica, queria saber como que funciona a questão de atendimento aqui. Né? Vocês alugam salas? Queria falar um pouquinho do meu trabalho. Quem que é o responsável pela clínica? E fala do seu trabalho. Gente, eu sei que dá vergonha, mas um dia desses, uma aluna minha pegou ali uma médica da cidade dela, mandou um direct, conseguiu marcar com a médica, começou a atender na clínica da médica e tá sendo super legal, porque já era uma clínica multi, mas não tinha psicólogo. Vou contar pulo do gato para vocês. A maioria dos lugares que são multi menos psicólogos, né? Não tem psicólogos, então você pode ofertar o trabalho. Tem muitas clínicas que ainda não tem psicólogo e não é porque não querem, é porque ninguém bate na porta e eles não conhecem ninguém. Então, se você bate na porta, é muito mais fácil da porta ser aberta, né? Não fica esperando, não vou ficar esperando ser convidada. Gente, ninguém nem sabe muitas vezes o que a gente faz. A gente precisa ir lá e contar. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu atuo assim. E aí as pessoas vão conhecer. Então, muitas vezes essa sensação de, meu trabalho não é valorizado, é porque você nem conta o seu trabalho para ninguém, mas ninguém é obrigado a saber o que a gente faz, não é verdade? A gente precisa falar, tá bom? E a terceira forma, a terceira sim, né? A terceira forma, né, de fazer parceria são produtos e serviços. Então, sair um pouco dos atendimentos só, né, e expandir um pouco, tá, ali. A gente pensa assim, às vezes, eu quero ficar atendendo, mas eu não quero ir para uma clínica multi, eu quero atender online mesmo, tá tudo certo.
então eu não vou fazer parceria nunca. Não, você pode fazer sempre algum produto ou serviço vinculado com um outro profissional da mesma área, né? Então, da obstetrícia, e cobrar por isso, tá? Vocês dois cobrarem, né, por esse produto e serviço. Lembra que nem todo mundo vai para terapia. A faculdade, ela basicamente forma a gente para ir para a clínica ou para arrumar um emprego CLT, né? Hospital, RH, essas coisas. Mas nem todo mundo vai para a psicoterapia. Muitas vezes a gente fica assim, agenda sua consulta, agenda sua consulta, agenda sua consulta. Olha aqui, agenda sua consulta. E a pessoa, ela não quer agendar consulta, ela não quer passar pelo processo terapêutico. A pessoa, ela quer outro tipo de serviço. Então, a gente pode fazer ali grupos, a gente pode fazer desafios, né? Nesse momento, a gente está fazendo no Cuidando de Mamães, nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, né? Não sei quando é que você vai assistir YouTube, a gente sabe como é que é. A gente está fazendo um desafio para as alunas. E aí, dentro do desafio, as alunas estão montando alguns serviços, alguns produtos. E aí, muitas estão montando desafio, vamos supor, de ansiedade, redução da ansiedade na gestação, pelo WhatsApp. Pode falar WhatsApp no YouTube? Pode, né? Então, pelo WhatsApp, né? Ou então, se não podia, eu falei 2 vezes. Ou então, estão mandando grupos, fazendo grupos, né? E são produtos e serviços, nem todo mundo vai para psicoterapia, mas é aquela pessoa, pensa comigo, que ela está grávida, que ela está ansiosa, mas ela não tem condição de pagar um processo terapêutico, que é caro e a gente sabe disso, ou ela não é o estilo dela, ela não gosta, ou então ela tem vários mitos na cabeça dela que impedem por hora que ela vá para o processo terapêutico. Ela pode consumir outras coisas, ela pode consumir uma aula, né? Ela pode consumir um grupo de desafio, né, que ajuda a reduzir a ansiedade. Ela pode consumir um e-book bem completo, né? Ela pode consumir uma playlist de mindfulness. Então, você pode fazer outros produtos e serviços. E aí, uma cartilha, né? Então, você pode ali, junto com outros profissionais, desenvolver isso, tá? Outra coisa que pode fazer, escrever capítulos de livro. Então, um profissional está fazendo um livro, você escreveu o capítulo, né, do livro dele. Você pode fazer palestras, você pode montar programas de saúde com outros profissionais. Que profissionais, Lu? Qualquer profissional da obstetrícia, né? Qualquer profissional que cuida da saúde perinatal, tá? Da saúde obstétrica. Desde a saúde mental até a saúde física, né, fisioterapeuta, nutri, doula, gente, né, todos os profissionais, tá, consultora de amamentação. Então, uma dica é que você pesquise bem, né, os tipos de dificuldades que o seu público tem, que os clientes têm, e do profissional que você quer convidar também. E aí você chama essa pessoa para fazer alguma coisa, fazer uma cartilha do luto, fazer um desafio, fazer uma aula, fazer um grupo, fazer, não sei, tá? Para fazer alguma coisa, já levando a solução. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você conhece um profissional e aí essa profissional, ela tem, vamos supor, você sabe que naquela região ali as mulheres apresentam muita ansiedade na gestação, naquela região não, né? No Brasil todo, muita ansiedade na gestação, que tem muito medo do parto. Você já viu a profissional falando sobre isso, o obstetra falando sobre isso. Você pode levar já uma oferta. Olha, o que você acha da gente montar uma cartilha de redução da ansiedade do parto, uma cartilha de tocofobia? Ou então, por exemplo, num hospital, você sabe que não tem protocolo de atendimento de luto perinatal. Eles atendem de qualquer jeito. Pega a mulher que perdeu o bebê e enfia no mesmo quarto ali com a mulher que está com o bebê chorando no colo, né? E aí aquela que perdeu o bebê está ali sem um bebê e a outra está com o bebê no colo chorando e reclamando. E a que perdeu o bebê está pensando assim, meu Deus, eu daria o meu braço para ter o meu filho aqui chorando, né? Então, você sabe que o hospital na sua cidade não tem protocolo? Vai lá e propõe. Olha, eu sou psicóloga, eu atuo nessa área, eu estudo isso. Eu tive algumas pacientes aqui, ou eu soube, né, de alguns casos que parece que não havia protocolo. Eu queria propor aqui uma parceria para fazer o protocolo de luto de vocês. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu tô até com uma aluna, que nem é aluna mais, né, gente, assim, já é amiga,
que está fazendo protocolo de luto com a equipe. E é muito legal isso, né? Porque as equipes obstétricas não têm, tá? Então, você pode fazer tudo isso e cobrar por isso. É bem importante também eu falar da parte do cobrar, que a gente fica pensando em fazer tudo de graça, né? Parte das coisas a gente vai fazer de graça porque a intenção é divulgação do nosso nome. Eu costumo dizer que eu fiz muita coisa de graça, porque eu precisava divulgar meu nome. Foi assim que eu fiquei conhecida, tá? E outra parte das coisas a gente vai cobrar, porque a gente tem o quê? Boletos. Sabe o que é boleto? Não sei, né? Aqui eu tenho um monte de boleto também. Então, parte das coisas a gente tem que cobrar, tá? E pensando nisso, a gente tem que espalhar as nossas parcerias em divulgar, em ficar conhecida, em me fazer conhecida e conseguir fazer renda extra. Então, ou ter mais pacientes, ou ter mais renda além do atendimento de consultório, tá? Então, fazer parceria é um desafio para muitos e muitos profissionais. Eu também tive muito medo muitas vezes. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar do meu trabalho para um obstetra, eu não fui. Simplesmente, eu marquei o horário e não fui. E depois falei assim, desculpa, é que eu estava num parto. Por quê, gente? Eu fiquei com medo. Medo de quê? Medo de ser julgada, medo da pessoa olhar e falar assim, que invenção dessa menina, nada a ver na aula de psicologia obstétrica, né? De acompanhar parto, porque eu já acompanhava parto na época. Então, a gente tem medos que até mesmo na faculdade a gente desenvolve, né? De aquela coisa assim, não, os médicos olham pra gente como a gente fosse menos profissional de saúde. E nada disso é verdade. Então, eu quero te estimular a partir de agora a pegar tudo que você aprendeu aqui e colocar em prática, porque isso vai fazer com que você se destaque. Isso vai fazer com que você cresça seu nome. Isso vai fazer com que você tenha mais confiança e que as pessoas tenham mais confiança no seu trabalho. A gente não tem como falar de uma psicóloga obstétrica que quer se desenvolver, que quer crescer sozinha, isolada, em sua casa, atendendo uma paciente aqui, aí tira 10 minutinhos, vai lá, faz uma comida, come. Isso não vai acontecer. Então, se você quer se desenvolver, se você quer crescer, se você quer fazer da psicologia obstétrica realmente uma profissão rentável e que você se sinta feliz em fazer o que você faz, você precisa sair do isolamento, tá? Então, espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo sua dúvida, me conta, né? Se você já fez parceria, como é que foi, se você gostou, se você não gostou. De novo, dá um like aqui do vídeo, segue o canal, né? Eu falo sempre que o canal é Cuidando de Mamães, mas é Luzia Maia, na verdade, o canal. Então, segue aqui o canal, Luzia Maia. E qualquer dúvida você me manda aqui ou no Instagram, tá bom? @Cuidando de Mamães. Um beijo!